Os romanos iriam tentar de tudo para recuperar os territórios perdidos, e com isso, uma grande batalha logo aconteceria. O exército imperial romano saiu de Antioquia e do norte da Síria em meados de junho de 636. O exército imperial deveria seguir um rigoroso plano, onde ele atacaria por várias frentes, cercando o dividido exército árabe. Os muçulmanos descobriram os preparativos de Heraclio em Shaizar, através de prisioneiros romanos. Alertado para a possibilidade de ser cercado por forças separadas que poderiam ser destruídas, Khalid convocou um conselho de guerra e aconselhou Abu Ubaida a retirar as tropas da Palestina e do norte e centro da Síria, e concentrar todo o exército num só lugar. Abu Ubaida ordenou a concentração de tropas na vasta planície perto de Gabita, já que o controle da área tornou possíveis ataques de cavalaria e facilitou a chegada de reforços de Umar, para que uma força forte e unida pudesse ser colocada em campo contra o exército romano. No entanto, uma vez concentrados em Gabita, os muçulmanos foram sujeitos a ataques das forças sassânidas pró-bizantinas. Acampar na região também era precário, pois uma forte força romana estava guarnecida próximo, e poderia atacar a retaguarda muçulmana enquanto eram mantidos na frente pelo exército. Seguindo o conselho de Khalid, as forças muçulmanas recuaram para Dara, e Dair Ayub, estabelecendo uma linha de acampamentos na parte oriental da planície de Jamurk. Esta era uma posição defensiva forte, e isso levou os muçulmanos e os romanos a uma batalha decisiva, que os romanos tentaram evitar. Durante as manobras, não houve combates, exceto por uma pequena escaramuça entre o exército de Calib e a guarda avançada bizantina. O campo de batalha situa-se na planície de Aura, na Jordânia, a sudeste das colinas de Golã, uma região montanhosa atualmente na fronteira entre a Jordânia e a Síria, a leste do Mar da Galileia. Estrategicamente, havia apenas um destaque no campo de batalha, uma elevação de 100 metros, e para as tropas muçulmanas ali concentradas, a colina dava uma boa visão da planície de Jamurk. Logisticamente, a planície de Jamurk tinha abastecimento de água e pastagens suficientes para sustentar ambos os exércitos. A planície era excelente para manobras de cavalaria. A maioria dos primeiros relatos situam o tamanho das forças muçulmanas entre 36.000 e 40.000, e o número de forças romanas entre 60.000 e 70.000. Este número foi estimado tendo em conta a situação logística do Império, e com a visão de que nunca poderiam ter reunido tais tropas quando o Império estava no seu ápice, principalmente agora com o Império fraco e exausto de 628 em diante. As estimativas modernas para os tamanhos dos respectivos exércitos variam. Algumas estimativas para o exército bizantino estão entre 80.000 e 150.000, enquanto outras estimativas são de 15.000 a 20.000. Estimativas para o exército árabe estão entre 25.000 e 40.000. Os relatos originais são principalmente de fontes árabes, geralmente concordando que o exército bizantino e seus aliados superavam os árabes muçulmanos em 2-1. A única fonte romana antiga é Teófanes, que escreveu um século depois. Os relatos da batalha variam, alguns afirmando que durou um dia, outros mais de um dia. Durante um conselho de guerra, o comando do exército muçulmano foi transferido para Khalid, comandante-chefe do exército muçulmano. Depois de assumir o comando, Khalid reorganizou o exército em 36 regimentos de infantaria e 4 regimentos de cavalaria, com sua elite de cavalaria, a guarda móvel, mantida na reserva. O centro, as alas esquerda e direita receberam regimentos de cavalaria, para serem usados como reserva para um contra-ataque caso fossem repelidos pelos romanos. Atrás do centro ficava a guarda móvel, sob o comando pessoal de Khalid. Se Khalid estivesse muito ocupado liderando o exército geral, Darar comandaria a guarda móvel. Ao longo da batalha, Khalid faria repetidamente uso crítico e decisivo daquela reserva montada. Khalid enviou vários batedores para manter os romanos sob observação. No final de julho, Varra enviou Gabalas, com suas forças árabes cristãs com blindagem leve para fazer reconhecimento, mas foram repelidos pela guarda móvel. Após a escaramuça, nenhum confronto ocorreu por um mês. Os primeiros arqueiros muçulmanos, embora fossem arqueiros de infantaria sem a mobilidade dos regimentos de arqueiros a cavalo, provaram ser muito eficazes na defesa de cavalaria leve e sem armadura.
Poucos dias depois de os muçulmanos acamparem na planície de Jamurk, o exército bizantino, precedido pelos levemente armados gassânidas de Gabalas, avançou e estabeleceu acampamentos fortemente fortificados. O flanco direito do exército romano ficava no extremo sul das planícies, perto do rio Jamurk. O flanco esquerdo dos romanos ficava ao norte, a uma curta distância antes do início das colinas de Gabita, e estava relativamente exposto. Varran desdobrou o exército imperial voltado para o leste, com uma frente de cerca de 13 quilômetros de comprimento, enquanto tentava cobrir toda a área entre o desfiladeiro de Jamurk, no sul, e a estrada romana para o Egito. A cavalaria pesada de catafractários foi distribuída igualmente entre os 4 exércitos romanos, cada exército posicionando a sua infantaria na vanguarda e a sua cavalaria como reserva na retaguarda. Varran desdobrou os árabes cristãos de Gabalas, montados em cavalos e camelôs, como uma força de combate, protegendo o exército principal até a sua chegada. As primeiras fontes muçulmanas mencionam que o exército de Gregório usava correntes para unir seus soldados de infantaria, que haviam feito juramento de morte. As correntes tinham um comprimento de 10 homens como prova de coragem inabalável por parte dos homens, que assim demonstraram a sua vontade de morrer onde estavam e de não recuar. As correntes também funcionavam como um seguro contra um avanço da cavalaria inimiga. No entanto, os historiadores modernos sugerem que os romanos adotaram a formação militar testudo greco-romana, na qual os soldados ficariam ombro a ombro com escudos erguidos, e um arranjo de 10 a 20 homens estariam completamente protegidos por todos os lados do fogo de mísseis, cada um soldado fornecendo cobertura para um companheiro. A cavalaria bizantina estava armada com uma espada longa, teriam também uma lança leve de madeira, e um arco com 40 flechas numa aljava, pendurada numa sela ou no cinto. A infantaria pesada tinha uma espada curta e uma lança curta. As tropas bizantinas levemente armadas e os arqueiros carregavam um pequeno escudo, um arco pendurado no ombro nas costas e uma aljava de flechas. A armadura de cavalaria consistia em uma cota de malha com uma touca de malha, e um capacete com pingente, protetor de garganta forrado de tecido e com franja e protetor de bochecha. A infantaria foi igualmente equipada com cota de malha, capacete e armadura para as pernas. A estratégia de Khalid de se retirar das áreas ocupadas e concentrar todas as suas tropas para uma batalha decisiva forçou os bizantinos a concentrar os seus 5 exércitos em resposta. Os romanos evitaram durante séculos envolver-se em batalhas decisivas em grande escala, e a concentração das suas forças criou dificuldades logísticas para as quais o império estava mal preparado. Damasco era a base logística mais próxima, mas Mansur, líder de Damasco, não conseguiu abastecer totalmente o enorme exército bizantino reunido na planície de Jamurk. Foram relatados vários confrontos com cidadãos locais por causa da requisição de abastecimento, uma vez que o verão estava no fim e havia um declínio das pastagens. Fontes judiciais gregas acusaram Varran de traição por sua desobediência à ordem de Heráclio de não se envolver em uma batalha em grande escala com os árabes. Dada a concentração dos exércitos muçulmanos em Jamurk, no entanto, Varran não teve outra escolha senão responder na mesma moeda. As relações entre os vários comandantes bizantinos também estavam repletas de tensão. Houve uma luta pelo poder entre os 4 principais comandantes. O terreno para a batalha estava sendo preparado, os romanos de Heráclio enfrentariam os árabes de Khalid, em uma batalha que mudaria o rumo do mundo. Muito obrigado a todos vocês que assistiram até aqui, espero que tenham gostado. Se gostou, deixe seu like e compartilhe com o máximo de pessoas que puder, e não esqueça de nos seguir no Instagram. Conto com vocês, fiquem com Deus e até o próximo vídeo.